Olá, meu nome é Ricardo Oliveira, eu sou natural daqui da cidade de Vaza Alegre, Ceará, e hoje eu vou trabalhar a questão de como a sociedade nos induz a pensar. Mas, antes disso, eu vou contar um pouco da minha história. Eu nasci em um sítio isolado, não tinha acesso à escola e, como vocês podem ver, sou deficiente físico. Eu uso a cadeira de rodas para me locomover, no entanto, ao local onde eu morava não tinha acesso nenhum à escola. A estrada carroçal e a gente também não tinha condições financeiras, pelo fato de a gente vir de família pobre, a gente não tinha condição financeira de proporcionar com que eu frequentasse uma escola. Então, minha mãe, que não chegou a estudar muito, ela sabia o básico, ela passou esse básico para mim. Imagine só essa situação, uma família pobre, em um local isolado, e sem conhecimento e sem perspectiva nenhuma de avanço. O que passava na minha cabeça? Eu estava lá, na tranquilidade, sem muito, meio que descolado do mundo. Eu não enxergava o mundo como ele realmente era. Então, com esse pouco conhecimento que minha mãe me ensinou, no caso, ela me ensinou a ler, escrever e as 4 operações básicas de matemática. A partir daí, eu me tornei um autodidata. Um autodidata, para quem não sabe, é uma pessoa que tem a capacidade de estudar por conta própria. No caso, o meu irmão, ele que frequentava a escola, ele pegava livros emprestados e os trazia para mim estudar. Imagine só essa situação. Se para muitos de vocês já é difícil estudar quando tem um professor orientando, imagine quando não tem ninguém para te dar uma força. Isso me lembra quando eu aprendi a calcular equações. Imagine só essa situação. Eu olhava para aquilo e pensava, como é que eu vou sair daqui? Que coisa estranha é essa equação? Mas isso não me abalou. Eu continuei tentando. Com isso, eu aprendi novas técnicas de estudo, mas ainda não frequentava aula. Somente aos 17 anos de idade, eu pude me matricular na rede regular de ensino. Aí, imaginei só essa situação. Como que um cadeirante ia frequentar a aula sem ter acesso à escola. Aí, no caso, os professores passavam o conteúdo a ser estudado através do meu irmão. Uma vez ou outra eles vinham na minha casa dar uma orientação, mas quando era preciso fazer alguma prova importante, eu cheguei a ser levado em um carrinho de mão até a escola. Mas eu sempre fui apaixonado pela área de exatas, matemática, ciência, e eu sempre tive o desejo de participar de uma Olimpíada de Matemática. No caso, eu participei da OBMEP, que é Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Ela é a maior Olimpíada do mundo, para vocês terem noção. Em média, na época que eu competia, eram 18 milhões de inscritos. É um número assustador e difícil de imaginar, certo? Então, vamos verificar. Vamos usar um pouco de matemática para ter uma ideia de quanto é 18 milhões de participantes.
Primeiro, vamos supor que a gente deseje contar quantos participantes são, certo? Se a gente contar um participante por segundo, em 1 minuto nós teremos 60, em 1 hora, 60 vezes 60, que dá 3.600. Em 24 horas, dá 84.600, se eu não estiver enganado. Mas, para facilitar os cálculos, né? Em um dia, vamos supor que a gente conte 100 mil alunos em um dia. 10 dias, 1 milhão. E para chegar a 18 milhões, a gente precisa de 180 dias. Ou, em outras palavras, 6 meses. É um número assustador, né? Mas, felizmente, naquela época, eu não sabia disso. E eu simplesmente só queria competir e testar meus conhecimentos. Então, logo de cara, eu ganhei minha primeira medalha de ouro, logo da minha primeira competição. E eu pensei, como isso é possível? Eu, até pouco tempo atrás, era considerado analfabeto. Como pode eu ter conseguido alcançar esse marco? E a resposta é simples. Nós, de modo geral, a gente pensa como no efeito manada, a gente pensa como uma manada. A sociedade nos impõe a pensar como manada. E no caso desses alunos que eu estava competindo com eles na Olimpíada, eles pensavam que não eram capazes. Vamos supor que você pegue uma prova. A prova é difícil, uma prova a nível nacional. E qual é o primeiro pensamento que vem à sua cabeça? Não vou conseguir, é muito difícil. E o colega que está ao seu lado, o que ele pensa? Não vou conseguir, é muito difícil. Só que eu estava isolado em um mundo totalmente diferente deles. Na época, eu simplesmente queria testar meus conhecimentos, ver até onde eu conseguia ir. E consegui ter destaque. Eu consegui, até o término do meu ensino, eu conquistei 5 medalhas de ouro e 2 de prata na Olimpíada na Olimpíada de Matemática, 5 ouros e 1 prata na Olimpíada de Astronomia e Astronáutica e 1 medalha de bronze na Olimpíada de Língua Portuguesa. Aí, imaginem vocês, como eu pude conseguir isso tudo? Eu estive pensando fora da caixa. Eu não tinha gente para me comparar. E olha que o pessoal de humanas, de certo modo, tem uma espécie de... São meio que adversários. O pessoal das humanas são meio que adversários do pessoal das exatas e vice-versa. Há um certo tipo de disputa entre eles. E eu consegui ter um destaque também na área de humanas. Aí, eu estou aqui como prova de que, se a gente persistir, a gente tem a capacidade de conseguir. Hoje, com a internet, as mídias sociais, nós somos bombardeados por informações que muitas vezes nos parecem úteis, mas fazem meio que nos dar medo. Vamos supor que você é bom em algo. Você vai na internet, nas redes sociais, e com o que você depara? Alguém 1000 vezes melhor do que você. O que isso faz? Isso, até um certo modo, pode te motivar. Você pode tratar aquela pessoa como um ídolo ou uma referência. Mas no momento que você compara essa pessoa com você mesmo, ou compara com as demais pessoas,
você, de certo modo, está cometendo um erro. Nós não somos comparáveis. Nós todos somos diferentes. E é as nossas diferenças que nos fazem ter destaque. E eu gostaria aqui também de lembrar que muitas vezes essas diferenças, muitas vezes deficiências também, se tornam um impeditivo. Muitas vezes, essas diferenças que a gente tem dos demais, às vezes pode impedir a gente de fazer algo que a gente deseja, como, por exemplo, no meu caso, sei lá, praticar um esporte, mas também essa diferença é o que nos destaca. Nosso mundo, principalmente hoje, onde todo mundo vive no efeito manada, se comparando, aqueles poucos que pensam diferentes acabam tendo sucesso. E antes de finalizar também, eu gostaria de deixar assim para vocês uma seguinte frase. Nesse mundo nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos mostrar nossa diferença ao mundo. E assim tenhamos sucesso. Muito obrigado. Senhoras e senhores, o speaker Ricardo Oliveira. Ricardo, talento vazialegrense. Seu fiel escudeiro e pai, seu Joaquim, que já rodaram esse Brasil inteiro recebendo a premiação. Quem gostou, bate palmas, por favor. Ele que merece que Ricardo continue firme e forte, mostrando que é possível. E é como ele diz, conseguiu porque não viu os obstáculos, apenas olhou para frente e foi. E é assim que deve ser na nossa vida.